Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Curva M da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre previsão do PIB, Produto Interno Bruto, aqui do Brasil. Bom, o PIB ele é uma variável macroeconômica bastante relevante, tanto para o governo quanto para a política fiscal e a população de maneira geral, porque ele vai mensurar, né, a atividade econômica do país, né, ao longo do tempo. Então, a gente consegue ver o crescimento econômico do país através dessa medida que é o PIB. Ele é divulgado trimestralmente pelo IBGE, ele é resultado de uma série de informações que o IBGE compila e disponibiliza publicamente para a gente. E aí, se você avaliar o crescimento da economia através do PIB, né, aqui a gente tem no gráfico a taxa de crescimento acumulada em 4 períodos do PIB, a gente consegue perceber que ele é uma medida de atividade econômica, né, bastante sensível, suscetível, né, a choques, né, sejam internos quanto também choques externos. Então aqui eu destaquei alguns desses choques, né, que aconteceram aí na história da economia do Brasil ao longo desses últimos 20 e poucos anos, certo? A gente consegue perceber que o PIB, né, ele é bastante sensível a essas, basicamente, crises, né, que aconteceram e também a dinâmica de crescimento da economia, né, ela vai oscilar bastante ao longo do tempo. Em parte por causa desses choques, em parte por causa de outras questões estruturais da economia, certo? Então isso é uma dificuldade, né, que se cria para a gente tentar, né, prever a dinâmica aí de crescimento dessa série temporal, certo? Mas, apesar desse contexto, né, a gente vai destacar aqui 4 possíveis abordagens, né, que você pode implementar para previsão do PIB, certo? Desde abordagens mais simples até abordagens mais complexas. Então, no primeiro caso aqui, a gente vai implementar um modelo de série temporal univariado para previsão do PIB, que é basicamente aqueles modelos bem clássicos, né, de séries temporais, que são os modelos ARIMA, né, que basicamente vão explorar os valores passados da própria série de interesse, né, que no caso aqui vai ser o PIB, né, e também a questão da sazonalidade, se houver da série. Nesse caso aqui do PIB, ele é uma variável que apresenta sazonalidade, então variações aí dos modelos ARIMAS, né, eles possibilitam, né, você utilizar esse recurso, esse atributo da série temporal, certo? Então esses são os modelos mais simples que você pode explorar para previsão do PIB. Seguindo adiante, a gente vai ter uma outra abordagem que são os modelos hierárquicos. Então, o PIB ele pode ser calculado aí por 3 diferentes óticas, né, que o IBGE publica, e uma dessas óticas é, por exemplo, a ótica ali da oferta, onde a gente vai ter o PIB sendo composto pela soma do valor adicionado dos 3 grandes setores da economia, que é a agropecuária, indústria e serviços, mais impostos líquidos. Então, dado que o PIB ele segue essa, entre aspas, lei de movimento, né, ele é resultado dessa soma, a gente pode basicamente explorar a composição desses termos, né, modelar esses termos individualmente. Então essa é a abordagem hierárquica, ou desagregada, né, de previsão de séries temporais. Então a gente modela os componentes de uma série individualmente, né, e no resultado e no fim, né, produz previsão e soma nessas previsões para obter a previsão da série agregada, certo? Então basicamente essa abordagem de modelos de previsão hierárquico, certo? Tem também outras possibilidades, né, outras técnicas para você fazer isso. A gente pode explorar esse tipo de abordagem. Seguindo adiante, a gente vai ter os modelos de nowcasting, onde a gente vai estar interessado basicamente em prever o valor do PIB, né, enquanto ele está ainda sendo produzido, sendo calculado, vamos dizer assim, entre aspas. Então, o PIB ele sai aí, trimestralmente, né, e aí vai ter uma defasagem, né, de publicação. Então, ele, por exemplo, o PIB do primeiro trimestre aí do ano X, ele é divulgado 2 meses após encerrar esse primeiro trimestre, aproximadamente. Então, tem essa defasagem de 2 meses, e aí nesse período aí, do primeiro trimestre até 2 meses após o primeiro trimestre, né, você pode implementar esse modelo de nowcasting, que ele é propício para você prever o momento presente, né, a divulgação atual da série temporal, certo? Então é um modelo de curtíssimo prazo. E aí uma das possibilidades que você tem são os modelos aí de
fatores dinâmicos, né? Então, a gente tem aí basicamente uma representação em estado de espaço com duas equações. Uma equação aqui das variáveis que a gente vai colocar no modelo xt, vai seguir aqui essa especificação, a gente vai ter aqui uma constante, a gente vai ter aqui os fatores comuns, que a gente vai, que são variáveis aí não observáveis, né, que a gente vai produzir internamente aqui no modelo com base nas variáveis xt e um termo de erro, certo? E esses fatores comuns, eles vão seguir uma regra aqui, basicamente a estrutura de um modelo aí econométrico, né, de um VAR de defasagem P, certo? Então, o modelo aí de fatores dinâmicos, né, é composto basicamente por essas duas equações. A gente pode utilizar essa abordagem para prever justamente no curtíssimo prazo, certo? E a última abordagem que a gente pode destacar são os modelos de machine learning, né, o aprendizado de máquina, dentre elas, né, a mais popular, de repente, para previsão de séries temporais, é ali o modelo XGBoost, certo? São modelos mais complexos, né, que vão explorar não somente uma especificação, né, para sua variável de interesse e também explorando diversos outros dados, né, mas também vão acrescentar, né, justamente algoritmo por trás para treinar os parâmetros desse modelo, ver o que funciona melhor para prever a variável de interesse, certo? Então, colocando tudo isso em prática, a gente explora aqui uma estratégia de previsão, né, que é basicamente a seguinte. Deixa eu mudar aqui o tema claro para poder visualizar melhor. Então, o PIB, como eu falei, ele é divulgado trimestralmente com uma defasagem aí de 2 meses de encerramento do período de referência, né? Então, no primeiro trimestre, a gente tem aqui o PIB, e aí nesse primeiro trimestre é divulgado o PIB do ano, né? O PIB do primeiro trimestre do ano. Nesse período aqui é divulgado o PIB do quarto trimestre do ano anterior, certo? Porque tem essa questão de defasagem. No segundo trimestre, nesse período de referência aqui de divulgação do PIB do segundo trimestre, a gente vai ter ali mais ou menos em junho, salvo engano, a divulgação do PIB do primeiro trimestre do ano, então desse período de referência aqui, certo? E assim por diante. E aí a gente vai ter também a questão ali das variáveis que você vai utilizar no seu modelo, né? Elas também vão ter ali um certo lag, né, de publicação que a gente chama, né? Então a gente vai ter variáveis mensais ou trimestrais, geralmente você vai utilizar dados de maior frequência, né, variáveis mensais, os seus períodos de referência, né, e os seus lags de publicação. Então, variável xreg1 sai ali no início do mês, variável xreg2 sai ali mais ou menos na metade do mês, variável xregn sai em outro período aí do mês, e assim por diante. Então, a gente tem essa problemática, né, de lag de publicação. E a estratégia que a gente propõe aqui é você fazer previsões, produzir previsões para o PIB, né, sempre um mês antes de ser divulgado o próximo PIB. Então, o PIB do quarto trimestre do ano sai em março do próximo ano. A gente vai prever o PIB, a próxima observação do PIB e quantas observações você quiser prever, né, em fevereiro. O PIB do primeiro trimestre sai lá em junho. A gente vai prever, produzir novas previsões lá em maio, um mês antes, e assim por diante, certo? E aí dentro dessa estratégia a gente também propõe aqui uma avaliação, né, de tempos em tempos, da acurácia dos modelos que você vai implementar, né? Então, sempre quando sair um dado novo, a gente avalia a acurácia, né, das últimas previsões, né, e vai fazendo ajustes, né, conforme a necessidade, também fazendo um ajuste, uma revisão, né, anual aí dos modelos. Então, essa é a estratégia que a gente propõe aí, com base nesses modelos aí expostos e nos dados aí que a gente está utilizando, que estão aqui nessa tabela, certo? Então, essa aqui é a nossa variável de interesse. A gente aplica os tratamentos necessários, né, conforme cada a abordagem. Aqui, no caso, a gente está utilizando o PIB como unidade de medida, a variação no trimestre T em relação ao mesmo período do trimestre, no mesmo período do ano anterior, tá? Que é a mesma variável aí,
do Focus, lá do Banco Central, né, que são produzidas as previsões lá, para a gente poder comparar, né, justamente com essas previsões aí de mercado, certo? E aqui as outras variáveis que a gente utiliza aí nos outros modelos, tá? Então são vários dados aí que a gente tem para poder tentar prever o PIB, certo? Partindo para os resultados, colocando tudo isso em prática, né, a gente tem aqui as previsões geradas, né? A gente dividiu a amostra de dados em duas, né? Separou ali o último ano de dados para a amostra de teste, né? Gerar previsão nessa amostra de teste e comparar com os dados observados, né? E o restante, né, antes disso, a gente treina esses modelos, né? A gente estima os parâmetros desses modelos. Então, a amostra de teste, no caso, compreende o período os últimos dados que a gente tem do PIB na data de hoje, que é de 2021, trimestre 4, 2022, até o trimestre 2022, né? É o trimestre 3, tá? Então, tá aqui os valores aí dessa unidade de medida do PIB e aqui as previsões, certo? Então, dá para perceber que as previsões são bastante diversas, né? Até mesmo dentro de uma mesma abordagem, que é aqui no caso dos modelos hierárquicos, certo? Pegando esses dados aí de previsão e calculando o erro, né, de previsão com base aí nos dados observados, a gente tem aqui as métricas de acurácia, né? A gente tem o erro de previsão, o erro médio e as demais métricas de acurácia. Comparando pelo erro, raiz do erro quadrático médio, que é a principal métrica aí que a gente comumente utiliza para comparar modelos, né? A gente chega aqui no resultado de que o modelo XGBoost, né, uma técnica aí de aprendizagem de máquina, foi o modelo mais acurado dentre esses daqui para a amostra que a gente selecionou, certo? Então ele se destacou aí relativamente bem, né, em relação aos demais, mas um resultado geral aqui desses modelos é que geralmente as estruturas aqui que você for utilizar para previsão, que são mais complexas ou que utilizam mais dados, né, uma dimensionalidade de dados maior, né, geralmente vão performar melhor. Então, o modelo aqui mais simples possível, né, foi o que teve a pior performance. E aí, no caso aqui do modelo de Nowcast, né, a gente tem aqui esse resultado, o penúltimo modelo aí nesse ranking aqui de acurácia, né, porque ele é realmente um modelo mais de curtíssimo prazo, né, que a gente está prevendo um ano de dados, né. Então, se a gente comparar aqui com os demais, vai ser uma comparação injusta, né? Seria mais apropriado comparar dentro do horizonte que ele se propõe, né, que é um modelo desenhado para curtíssimo prazo, certo? Então, esses são os resultados aí do exercício de previsão. E aqui no final eu destaco algumas outras possibilidades de você levar esse exercício de previsão adiante, certo? Para interessados. Todo esse exercício foi feito em R, certo? Para quem quiser reproduzir e replicar os resultados, é só acessar aí a plataforma do CubeAM da análise macro. E aqui no final eu destaco as referências que eu utilizei, certo? Então espero que tenha ficado tudo claro, o procedimento. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.